Vamos lá, meus amigos, voltando aí com informativos julgados comentados do TSE, né? A gente já vai para a edição de número 66, a gente fez um 2 em 1. Como a gente teve a segunda semana muito curta, então a gente juntou e fez um 2 em 1. Tá bom? Vamos lá para os principais julgados e cuidado, tá? Porque eu deixei aqui o último julgado para a gente ver um forte impacto que esse julgado vai ter nas eleições, né? Na continuidade das eleições de 24. Ué, professor, mas as eleições de 24 já não acabaram? Não. Lembrando, né, para nós que somos eleitoralistas, a votação acaba no primeiro domingo de outubro. Mas as eleições, né, o processo eleitoral, ele continua, sobretudo, com prestação de contas, ações de cassação, tá? Candidatos subjúdice, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o de sempre, né? A gente já sabe, para quem já acompanha o canal, para quem não acompanha, dá uma olhadinha, que a gente tem diversos vídeos sobre o de jurisprudência, que a propaganda antecipada, né, que é aquela que é realizada antes do dia 16 de agosto, uma propaganda eleitoral, só pode ser realizada a partir do dia 16 de agosto. Alguns atos antes do dia 16 de agosto podem ser realizados, desde que não tenha o chamado pedido de voto. E esse pedido de voto pode ser direto, explícito, expresso, ou realizado por meio de palavras-chave, né, que a gente chama de palavras mágicas. Nesse caso aqui, o TSE entendeu que o termo eu sou do bem e voto 12. O TSE entendeu que esse termo voto 12 é um chamamento para pedido de voto. Então entendeu que nesse caso haveria aí pedido de voto. Tá bom? Próximo o entendimento. Prestação de contas e economicidade. Pessoal, o tema de prestação de contas ele ocupa boa parte da jurisprudência do TSE. Então, quem quer ser um eleitoralista tem que, né, eu sei que é um tema não muito aprazível, mas tem que entender principalmente as questões jurídicas de prestação de contas. Então, no processo de prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode aferir os gastos com base no princípio da economicidade. E aqui a gente tem um ponto interessante, né? Por exemplo, os partidos, na prestação de contas anuais, eles não são obrigados a seguir a lei de licitações, né? Está lá expressamente na lei orgânica dos partidos, eles não são obrigados. No entanto, a Justiça Eleitoral, na hora de aferir esses gastos, eu comprei aqui, aluguei um carro-som para o dia do meu comício por R$80 mil a hora. Ué, peraí, tá errado isso aí, né? Se a gente for olhar para o mercado, esse valor tá errado. Então, muito embora não tenha licitação, a Justiça Eleitoral pode olhar pelo princípio da economicidade e glosar aquele valor. Olha, bem, na média, a gente vê por aí um carro-som, a hora, sei lá, o dia é R$500. Como é que você aluga um carro-som por R$80 mil? É claro que eu exagerei, mas vamos supor que um carro-som seja na média 500 e a pessoa alugou por 1.300. Né? Então, é possível se aferir esses gastos por meio do princípio da economicidade. Tá? Ainda dentro desse tema, prestação de contas, a gente tem o cancelamento de nota fiscal. É muito comum, né? Um prestador de serviço, ele constar lá, né, a nota fiscal como um cruzamento de informações entre as diversas receitas federais, estaduais e municipal, principalmente as municipais, né, que são expedição de serviço. Então, cruza essas informações com o banco de dados da Justiça Eleitoral e vê, bem, eu sei que você teve um gasto de santinho lá no município X. Aí o candidato vai dizer, não, mas na verdade eu não fiz esses gastos. Eu cancelei esse serviço. Então, o que o TSE entende? Que a declaração unilateral do fornecedor, ou seja, o fornecedor vai lá e apresenta um documentozinho e declara que o serviço não foi prestado e que a nota foi expedida por equívoco. O TSE entende que não vai essa declaração unilateral. Tem que ser um cancelamento da nota fiscal, tá? Então, a documentação tem que ser um pouco mais robusta, sob pena de devolver aquele dinheiro público que foi gasto em campanha. Ainda dentro desse tema, prestação de contas e responsabilidade. Cuidado, tá? Eu já estou entrando aqui nas eleições de 24 e nas prestações de contas de candidatos, tá? O candidato, ele é solidariamente responsável quanto às informações contábeis das suas contas, né? Sendo irrelevante se o partido contrata diretamente os serviços e não o candidato. E é que isso quer dizer, o partido contratou uma tiragem de 1.000 santinhos para minha campanha. Não importa, principalmente os majoritários aí, né? Que é o partido que geralmente cuida. Não importa. Esses 1.000 santinhos contratados, você vai ter responsabilidade nessa tiragem, nessa prestação de contas, em tudo, tá? Porque a prestação de contas, né, o candidato ele é solidariamente responsável, mesmo que tenha sido o partido que tenha feito essa contratação direta, tá?
Justa causa de desfiliação. A concordância do partido político ao desligamento do filiado deve ser inequívoca e exige documentação formal. O que quer dizer isso aqui? A gente tem como uma das 5 justas causas de desfiliação, o candidato deputado e vereador, que foi eleito por aquele determinado partido, ele tem que cumprir os 4 anos naquele partido. Se ele sair, ele perde o mandato. Mas existe a chamada justa causa de desfiliação, que é quando o candidato pode sair do partido sem perder o mandato. Uma dessas justas causas de desfiliação é quando o partido ele anue, né? Ou seja, a anuência do partido é uma das justas causas de desfiliação. Só que essa anuência tem que ser realizada de forma inequívoca, né? Não pode ser só um e-mail, não pode ser... O que o TSE está entendendo é que essa documentação tem que ser uma documentação formal. Não pode ser, por exemplo, um e-mail do Gmail lá do presidente do partido, tem que ser algo formal, que eu verifique, olha, realmente essa documentação aqui é uma documentação formal, uma documentação indemne de dúvida. Então, essa ciência que vai gerar a justa causa de desfiliação tem que ser uma documentação formal e segura. Tá? A gente já está chegando lá no entendimento que eu acho que vai ter forte impacto aqui nas eleições. Ainda dentro do tema prestação de contas, desaprovação e limite de campanha. O que acontece? Antes da gente ver o julgado aqui. Todos os cargos, eleição municipal, por exemplo, vereador e prefeito, a gente tem um limite de gasto. E isso vai variar conforme a cidade. Então, é proporcional ao número de eleitores. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor Maceió. Vamos supor que Maceió, o limite de gasto, só um exemplo, tá? O limite de gasto para vereador seria 800 mil e para prefeito, vamos supor, 5 milhões. Certo? Então, os candidatos não podem gastar mais do que 800 mil e 5 milhões, respectivamente. O que o TSE está entendendo? Se eles gastarem, ainda que comprovem, mais do que 800 mil, né, ainda que tenha comprovação, e mais do que 5 milhões, nesse caso, mesmo tendo a comprovação, é o caso de desaprovação de contas. Por quê? Porque eles entendem que é uma circunstância grave a ensejar essa desaprovação, com base no princípio da igualdade em relação aos demais candidatos. Por fim, agora sim, o entendimento que principalmente os candidatos, né, a vereador, principalmente que geralmente tem um apoio menor, né, quem advoga aí para vereador, por exemplo, tem que ter muito cuidado com esse entendimento aqui, tá? Eu vou ler e depois a gente vai destrinchar ele aqui. Apenas as intimações via mural eletrônico estavam restritas ao período compreendido entre 15 de agosto e 19 de dezembro, ou seja, o chamado período eleitoral, que é após o término lá do registro de candidatura até a data da diplomação, que é o dia 15 de dezembro. Não abrangendo o ato de citação eletrônica encaminhado via e-mail 19/2, ou seja, em fevereiro, né, após aí a diplomação. O que esse entendimento está querendo dizer? Eu até recomendo, inclusive, tá, quem trabalha, enfim, assessores ou advogados, que leiam esse acordo. Por quê? A grosso modo, né, só para a gente resumir aqui, o que esse entendimento quer dizer? Que as intimações via mural eletrônico, tudo bem, eles ocorrem até o dia 19 de dezembro. Mas as citações para prestação de contas, que a gente está falando especificamente de julgado de prestação de contas, as citações, eu não apresentei as contas, ou apresentei minhas contas e não constituí advogado, essa citação pode ser realizada por e-mail, mesmo após o chamado período eleitoral. E isso traz um problema para o candidato, né? Por quê? Porque o candidato, ele cadastrou o e-mail dele, da 19 de dezembro ele acha que acabou, mas não acabou, né? Claro, lembrando que antes da citação via e-mail, tem que ocorrer a citação via WhatsApp, porque a resolução 23607, que é a resolução de prestação de contas, ela diz que tem que ser uma citação sucessiva, né? Eu tento primeiro o WhatsApp, não deu, depois é que eu vou por e-mail e assim sucessivamente. Tá? Mas a citação por e-mail ou por WhatsApp após o período eleitoral, de acordo aí com esse entendimento do TSE, sim é possível e os candidatos têm que ficar de olho nesse e-mail. Tá bom, meus amigos? Esses foram os julgados aí da edição de número 66. Não se esqueça aí, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E lembrando que continuam abertas as matrículas, né, para a oficina de Direito Eleitoral. A gente tem
aulas em vídeo, grupo de tirar dúvida, material escrito, súmulas por assunto, julgados por assunto, tudo isso lá na nossa área de membros, tá bom? Forte abraço e até a próxima.